7. Cal. A canção é sempre a mesma. Faz 2 horas desde que retornamos ao Espaçoril através do portão da Dobra Decrépito, perto da estação Sagan. 90 minutos desde que os refugiados Sildrati começaram as negociações. 1 minuto desde que Scarlett Jones finalmente contou que havia um membro do clã guerreiro a bordo na nossa nave. 10 segundos desde que as defesas de Sagan viraram todos os seus mísseis na nossa direção. Humanos são tão tolos. Tolos com bom coração, às vezes. Ainda assim, tolos, sempre. E eu respeito isso, senhor, Scarlett Jones está dizendo, tentando ignorar o grande aviso de mísseis travados que brilha no display, mas o legionário Gilwright é nosso especialista em combate. Para conseguirmos examinar suas defesas como um todo. Nenhum membro do clã guerreiro pisará nesta estação, não enquanto eu for o primeiro caminhante. Soa a resposta. Pelos espíritos do vazio, eu juro. Eu estudo a projeção holográfica com a qual Scarlett está falando. Tanet Lyrael Amar é um ancião, tem pelo menos uns 200 anos, pela aparência. Sua pele é marcada por leves rugas, e o prateado do seu cabelo escureceu com a idade, puxado para trás para exibir o pequeno emblema do clã Andarilho marcado em sua sobrancelha. O glifo me lembra a minha mãe. E o quão longe estou de casa. O que sobrou de casa, pelo menos. É comumente dito entre as outras espécies que nós, Sildrati, somos arrogantes e distantes. Que escondemos nossos sentimentos atrás de paredes de gelo e olhos frios como pedra. Ainda assim, Tanet está claramente ultrajado com a minha presença. Seus olhos violeta brilham conforme fala, e um rubor de raiva é aparente nas pontas afiladas das orelhas. Tyler Jones ergue suas mãos em súplica, tentando acalmá-lo. Primeiro Tanet, o legionário Gilwright é um membro da Legião Aurora, e eu posso. Ele é um guerreiro. Tanet berra. Ele não é bem-vindo. Eu olho para meu líder de esquadrão e resisto em pronunciar as palavras, eu te avisei. Faz 2 anos desde que a guerra entre Sildra e a Terra acabou. 20 meses desde que eu tentei forjar um novo futuro como membro da Legião Aurora, mesmo contra as vontades de minha mãe. Eu estudei entre os terráqueos. Vivi e trabalhei e lutei no meio deles. Ainda assim, não os entendo. São como crianças. A espécie mais jovem da nossa galáxia. São inconscientes da sua obtusidade. Convencidos piamente de que qualquer problema pode ser resolvido com boa fé ou trabalho duro, e quando tudo isso falha, armas. Eles nunca viram seu sol morrer, seu povo queimar, seu planeta acabar, e eles ainda não sabem que algumas rachaduras não podem ser consertadas. Talvez consigamos chegar a um meio termo. Scarlett Jones sugere a Tanet, passando a mão por seu cabelo cor de chamas. Se deixar que o legionário Gilwright entre no compartimento de carga e descarga, ele pode entregar os suprimentos médicos enquanto o resto de nós checa os sistemas de bordo do Sagan. Eu olho para a humana que ousa falar por mim. Uma humana sábia. Primeiro Tanet fica em silêncio, passando a mão na sobrancelha enquanto reflete. Honestamente, senhor, quanto mais cedo conseguirmos fazer o trabalho, mais cedo deixamos vocês em paz, Tyler Jones garante. Eu dou a minha palavra, o legionário Gilwright seguirá todos os protocolos da Elia enquanto está a bordo da estação Sagan. Olho para o humano que ousa ser meu líder, olhos estreitos. Um humano que escolhe confiar. Mesmo com as garantias de nossa diplomata, ainda não acredito que Tanet vá concordar. Os Sildrati são um povo nobre e ancião. Os guerreiros que seguiram o Destruidor de Estrelas, que se recusaram a aceitar a paz com os terráqueos, se autodenominaram imaculados em seu orgulho. Até mesmo aqueles de nós que aceitaram a paz ainda sentem uma pontada de orgulho ferido com o tratado. Apesar de nós Sildrati termos decaído muito, não aceitamos caridade dos outros. Especialmente daqueles que deram seus primeiros passos cambaleantes na dobra apenas há poucas centenas de anos. Então fico surpreso quando Tanet espreme os lábios e inclina a cabeça aquecendo. Olhando para as sombras embaixo de seus olhos, o desespero estampado na sua face, eu percebo que a situação é muito mais grave do que imaginei. Nem tudo é o que parece ser por aqui. A câmara de vácuo da nossa Longibol se abre, e imediatamente consigo sentir o ar parado e suor envelhecido. Uma luz defeituosa pisca na área de descarga, e vejo meia dúzia de Sildrati esperando por nós. Estão usando trajes tradicionais, os glifos do clã Andarilho bordados no tecido fluido, cristais do vazio em uma corda de vidro prateada ao redor do pescoço. Eles são altos e graciosos, mas muito magros. Abatidos. Há muitos séculos em seus olhares, e além de uma lâmina psi na cintura do membro mais novo, nenhum deles está armado.
Contato físico é uma intimidade entre meu povo. Sildrat não tocam estranhos, mas eu sei que é costume dos terráqueos apertar as mãos quando se conhecem. Então fico surpreso quando Scarlett Jones anda até Tanet, ergue seus dedos aos olhos, então aos lábios, e por último, ao coração, em uma saudação perfeita. O primeiro caminhante repete o gesto com um pequeno sorriso confuso, obviamente contente ao ver um terráqueo tão versado em nossos costumes. Scarlett Jones introduz o restante dos membros do nosso esquadrão. Tyler Jones, nosso comandante. Zila Madran, nossa oficial de ciência. Finian de Sil, engenheiro. Catherine Brannock, pilota. E finalmente, Khaleesi Draban-Gilwright, especialista em combate. Um por um, os Sildrat fecham os olhos e viram as costas para mim, até que apenas Tanet continua nos encarando. E ele sequer olha na minha direção. Os 5 são bem-vindos aqui, ele declara para os outros. Apesar de não termos pedido, receberemos agradecidamente qualquer ajuda que a Legião Aurora oferecer. Tyler Jones examina a área de descarga, percebe a força que falha, os fios e circuitos saindo das rachaduras na parede, o ar parado. Ele vê as tribulações tão rápido quanto eu. Essa estação foi abandonada pelos donos originais anos atrás, e sem dinheiro ou manutenção, está caindo aos pedaços. Essas pessoas obviamente precisam de ajuda. Ainda assim, uma parte de mim está triste ao ver aqueles de minha espécie lançarem-se tão avidamente para receber ajuda. Prostrando-se como mendigos ante a crianças. Outrora andamos pela escuridão entre as estrelas, inigualáveis. O que aconteceu conosco? Onde está o resto do seu povo? Tyler pergunta. Tanet pisca. O resto? O comando da Legião disse que havia cerca de 7.000 refugiados aqui. Nossa população é de no máximo 100, jovem terráqueo. Tyler Jones compartilha um olhar desconfiado com a irmã. Zila Madran simplesmente pisca, como um autômato guardando dados dentro de si para uma investigação mais tarde. Finian de Sil tem a mesma pergunta nos seus grandes olhos negros quanto Cat Brannock. Assim como eu. Por que viajar tão longe, arriscar tanto, para ajudar tão poucos? Vocês têm um centro de comando e controle? Pergunta Tyler Jones. Precisamos dar uma olhada melhor nos seus sistemas para priorizarmos os consertos. E uma capela talvez? Nossas murmura, os olhos percorrendo o compartimento de carga. Para perguntarmos ao Criador o que estamos fazendo aqui. Temos um controle central. Tanet afirma. Por favor, sigam-me. Ele se vira para o mais jovem entre eles, a mulher com a lâmina Psi na cintura. Aedra, por favor se responsabilize pela entrega dos suprimentos médicos. E fique de olho, um olhar para mim, naquilo. Tenha cuidado. A mulher olha friamente para mim com seu olhar violeta. Ela responde em nossa própria língua. Sua voz, minhas mãos, primeiro Tanet. Tyler Jones olha para mim com uma sobrancelha erguida em questionamento. Eu me inclino como resposta, assegurando-lhe que tudo ficará bem. O meu esquadrão acompanha os andarilhos em um elevador que parece mais velho que Tanet, e 2 vezes mais decrépito. Vocês, crianças, se comportem, hein? Finian de Sil sorri. O elevador sobe vagarosamente para os níveis superiores, rangendo conforme vai. Ele estremece e para em um pedaço sem razão aparente, e o nosso mecanismo bate no painel de controle para que se mexa novamente. Finalmente, meu esquadrão desaparece de vista. Fico a sós com a mulher. Ela é alta, lânguida. Sua pele é bronzeada, seu cabelo prateado, amarrado para longe de sua tese se desfazendo em ondas brilhantes por cima dos ombros. Agora que estamos longe dos terráqueos, ela deixa que seu desdém transpareça mais abertamente, curvando o seu lábio, o ódio brilhando no olhar. Sei que ela está me escaneando telepaticamente, minha mãe também era do clã Andarilho, e ela me ensinou a perceber os sinais. Consigo sentir o pressionar gentil da mente de Aedra na minha conforme ela passeia por meus pensamentos superficiais. Olho para a mão dela na lâmina Psi, vejo o glifo que circula seu indicador. Ela parece jovem demais para ter respondido ao chamado. Ainda assim, da única lágrima dentro do círculo, sei que sua alma gêmea já morreu e retornou ao vazio. Que os espíritos o guiem para casa, ofereço. Ela se mexe, rápida como um raio de sol. Um arco de energia pulsa da sua lâmina Psi, arroxeado, crepitante, refletindo nas pupilas conforme ela a ergue para a minha garganta. Algo surge dentro de mim quando ela ergue sua arma. O chamado no meu sangue. O inimigo oculto. Eu o afasto. Forço-me a ficar calmo. Você pode ter enganado aquelas crianças que chama de camaradas, ela rosna, mas eu vejo sua alma. Você foi nascido para a brutalidade.
banhado no sangue de nosso planeta natal. Você e todos os seus malditos semelhantes. Eu conheço essa canção. Todo cadete Sildrate da academia já cantou. Todo Sildrate que eu conheci desde que nossa estrela foi queimada até virar cinza. O glifo na minha testa diz quem eu sou antes que tenha a chance de falar, mas eu falo mesmo assim, esperando que a narrativa seja diferente dessa vez. Os Imaculados não são meus semelhantes, digo. O destruidor de estrelas traiu todos nós quando destruiu nosso planeta natal. Eu sangro tanto quanto você. Ainda não, guerreiro, ela cospe, mas fale comigo de novo, e você sangrará. Sustento o seu olhar, repelindo o impulso de fazer a raiva encontrar mais raiva. De sucumbir ao que eu cresci para ser. O chamado é tão forte, a raiva tão real, que parece uma chama dentro do meu peito. Ameaçando me queimar vivo. Gritando para que seja libertada. Em vez disso, faço uma reverência vagarosa, as palmas de minha mão voltadas para cima. Ainda mais lentamente, ela abaixa a lâmina. Virando-me para a câmara de vácuo na Longible atrás de mim, eu entro, ocupando-me com descarregar todos os suprimentos médicos. Eu não a culpo por me odiar. Tento falar todas as vezes. Mas a canção é sempre a mesma. Cal, aqui é Tyler, você está na escuta. A voz crepita do meu unividro conforme eu volto ao lugar de descarga pela 53ª vez, colocando suprimentos médicos na rampa de descarregamento com uma batida. Os contêineres são grandes, quase pesados demais para carregar. O trabalho seria 2 vezes mais rápido se a Edra me ajudasse, mas ela simplesmente me segue enquanto trabalho, uma mão no cabo da lâmina Psi, sem nunca desviar os olhos de mim. Estou ouvindo, senhor. Como é que está indo aí embaixo? Olho para a Edra, que está estudando a parede e tentando fingir que não escuta tudo o que está sendo dito. Seus lábios se curvam em um sorriso quando me ouve chamando um terráqueo de senhor. Devagar, respondo. Bem, aproveite então, vamos ficar aqui um tempinho. Zilla está tentando trazer o suporte de vida para o nosso século. Finian e Cat estão checando as defesas. Cat Brannock grunhe no seu canal. Se é que dá pra chamar disso. Aqui não tem nada de moderno, Finian de Sil concorda. A grade de mísseis foi feita com os esquifes que eles usaram para voar até aqui, então a boa notícia é que provavelmente não poderiam ter atirado na gente mesmo que quisessem. Essa também é a má notícia. Os scanners de curta distância devem voltar ao sistema a qualquer instante, no entanto. Devo terminar de descarregar os suprimentos daqui a 1 hora, digo. Entendido, meu alfa responde. Qualquer coisa que precisar enquanto isso, é só dar um grito. Gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Scarlett Jones interrompe. Você quer saber de onde vêm os bebês? Não. Puxa, alguém vai ter que explicar essa pra você mais cedo ou mais tarde, garotão. Imagino que ela esteja tentando ser engraçada. Desde a destruição de Sildra, há milhões de refugiados Sildrate espalhados pela galáxia. Todos eles são necessitados. Todos eles sem um lar ou amparo. Não estou ouvindo uma pergunta, legionário, diz Tyler Jones. De todos os lugares para os quais poderiam nos enviar, porque o comando da Legião escolheria esse? Uma estação degradada em um sistema insignificante, com apenas 100 pessoas a bordo. Consigo sentir pelo silêncio nos comunicadores que todos os meus camaradas estavam se fazendo a mesma pergunta. Podemos ser a ralé da Academia Aurora. A maioria de nós está nesse esquadrão porque nenhum outro nos queria. No entanto, parece que estamos sendo punidos por um crime que nem cometemos ainda. Eu não sei, Legionário Gilraith, vem a resposta do nosso alfa. O que eu sei é que você e eu fizemos um juramento quando nos juntamos à Legião. Para ajudar os desamparados. Para defender os impotentes. E mesmo que o senhor, diz Finian de Sil, acho que estamos com um problema. Quer dizer, fora você interromper meu discurso. Porque eu estava praticando na minha cabeça por quase 1 hora e ia ser incrível. E mal posso descrever como estou devastado sobre isso, senhor, mas acabei de conseguir que os sistemas dos scanners voltassem a funcionar como prometido, e sabe como a legionária Madran e o cérebro dela nos disseram que as chances dos Imaculados nos pegarem por aqui era de 8.000 para 1. 8.725, corrige Zilla Madran. Aproximadamente. Bem, talvez, aproximadamente, signifique algo diferente na Terra, porque um cruzeiro de guerra Sildrate acabou de chegar do portão da dobra. Inteiramente armado. Classe Sombra. Estão voando com as cores dos Imaculados. E estão vindo pra cá. A Edra olha para mim do outro lado do compartimento de carga, seus olhos arregalando.
Pergunta totalmente não relacionada, Scarlett Jones diz. Alguém trouxe calças extras, por acaso? Aham, o mecanismo responde. Mas acho que vou precisar das minhas. Parem com isso. A voz do nosso alfa é dura com suas ordens. Finian, quero aqueles mísseis agora. Zilla, você está responsável pelos comunicadores. Cal, preciso de você aqui. Corra. A adrenalina me atinge em cheio no estômago, e levanto a caixa de suprimentos médicos, deixando na pilha perfeita que estava construindo. Temos talvez 10 minutos antes que a nave dos Imaculados chegue até nós. Um cruzeiro da classe Sombra é pequeno, com uma tripulação de 27 adeptos. Ainda assim, só com a nossa Longbow e as defesas rudimentares desta estação, nós não somos páreos para eles. A promessa da violência tilinta em meu sangue. O inimigo oculto, acordando. A Edra está olhando para mim com fúria em seus olhos, as mãos cerradas em punhos. Foi você que fez isso, cospe ela. Meu lábio se curva. O quê? Nós ficamos escondidos aqui por 6 meses, sem ninguém descobrir. Vocês chegam, e menos de 1 hora depois, os Imaculados aparecem. É óbvio que outros sabem que vocês estão aqui, digo. O comando Legião, só para começar, mas você imediatamente assume que eu os traí. Você é guerreiro, ela sibila. Tento não responder, mas o inimigo agora está acordado. E você é uma tola, ouço ele dizer. Os olhos de Aedra se arregalam, e ela pega a sua lâmina psi novamente. E apesar de sua forma ser rápida, fluida, esplêndida, ela não nasceu como eu. Nasci com o gosto de sangue na boca. Nasci com minhas mãos em forma de punho. Nasci para a guerra. A violência dentro de mim se desdobra, plena e quente e demandando. A coisa que eu nasci para ser toma posse de mim. Eu dou um passo para o lado quando ela dá o golpe, pensamento e movimento se tornando um só, dando uma pontada no pescoço dela com dedos esticados. Rápido como prata. Duro como aço. É fácil demais. O nervo faz com que o braço dela adormeça e ela ofega, tropeça em uma das pilhas de medicamento. Os contêineres se espalham pelo chão, o lacre do maior deles abrindo com o tilintar alto do metal se arrebentado. De dentro dele sai uma garota. Ela é esbelta como uma árvore de lias. O cabelo dela é escuro como a meia-noite, com uma faixa tão branca quanto poeira de estrelas. Sua pele é de um tom de marrom claro, e as sardas nas suas bochechas são perfeitas constelações. O seu ofêgar é fraco e dolorido conforme ela tropeça, e ainda assim, parece música. E quando olho para seu rosto, sinto uma dor no meu peito, radiante, aguda e tão real quanto vidro quebrado. Um sentimento que nunca achei que teria. Mas, então eu vejo que ela é humana. Ela diz, olhando para a Edra. Oi. Ela se levanta usando os cotovelos e finalmente olha para mim. E além da dor e do choque e da surpresa, eu vejo outra cor em seus olhos. Os pensamentos dela são um caleidoscópio. Sua voz é um sussurro. Eu já vi você antes. 8. Zilla. A má notícia é que o sistema de suporte de vida que estava tentando reviver pertence a um museu. Tenho certeza de que o sistema de comunicações está pior. A boa notícia é que a condição dos sistemas não vai importar por muito tempo. Finian olha para mim de dentro de um dos terminais que ele está consertando. Você sabe o que eu não entendo? Ele pergunta. Provavelmente, respondo. 9. Auri. É o cara da minha visão. O Senhor Terra-média. Só que ele é real. E está bem aqui na minha frente. E eu? Traição, uma voz diz atrás de mim. Quando vocês iriam nos contar que haviam 7 de vocês? Desvio os olhos do garoto da minha visão, virando para ver quem estava falando. Ela é da mesma espécie, alta e magra, com a mesma pele cor de oliva, o mesmo cabelo prateado. A tatuagem no meio da sua testa é diferente, porém, a dele são 3 lâminas entrecruzadas, a dela é de um olho chorando 5 lágrimas. Eu não sabia. O garoto atrás de mim parece desconfiado, mas não parece que quer me cortar e ver o que tem por dentro, então eu me aproximo dele, deslizando com a minha bunda. Meus braços e pernas ainda estão com cãibra do espaço apertado do container de carga, meus olhos pesados devido a tudo que andei lendo na pequena tela de Magalhães. E eu também preciso ir ao banheiro. Porque isso nunca é um problema nos filmes de espião. Ela é terráquea, a garota diz, apertando na mão um cilindro preto de uma maneira que me faz pensar que deve ser uma arma. Está usando o uniforme. Ela é sua. Ela. Ele olha para mim, cerra a mandíbula. Ela não é importante. Espera. O que ele disse?
Nós estamos em um cômodo grande, parte de uma estação espacial, se eu fosse chutar, e o lugar todo parece que está em pé colado com fita crepe e reza braba. Buracos enormes nas paredes revelam um emaranhado de circuitos que devem estar prestes a pegar fogo, as luzes piscam como se fossem apagar, e as únicas coisas novas são as caixas que usei para entrar de gaiato na nave. Eu segui as instruções da líder de batalha de Estoy, então chuto que é aqui que ela queria que eu estivesse. Queria só saber o porquê disso. Eu queria saber qualquer coisa que fosse. Como resposta ao veredito do garoto alto, a garota ergue o bastão, e de repente, caracoles, aquela coisa é definitivamente uma arma. Energia arroxeada estala ao acender, surgindo do bastão como uma lâmina curva, e vou para trás tão rápido que bato contra as pernas de Terra-média atrás de mim. Controle-se, Aedra, ele diz, a voz calma. Você se envergonha agindo dessa maneira na frente de um humano. Se sobrevivermos, conversamos sobre a garota depois. Eu ao mesmo tempo quero e não quero saber porque nossa sobrevivência está em jogo, mas aparentemente, nem sequer me consideram. Ele se abaixa e me levanta para me deixar em pé como se eu não pesasse nada, me segurando no lugar enquanto me equilibro de volta. Meus joelhos ainda estão protestando por estarem sendo esticados conforme a garota desliga sua arma, lançando um último olhar fulminante antes de ir para o outro lado do cômodo como se esperasse que a seguíssemos. Meu nome é Cal, o garoto diz, baixinho. Aurora, respondo, ainda incomodada com o ela não é importante. Você é a garota que Tyler Jones descobriu na dobra. Como você sabe disso? Você foi encontrada em uma famosa nave desaparecida que estava à deriva por 200 anos e tem o mesmo nome da academia na qual vivi nos últimos 2 anos. Tudo bem, ele tem razão. Olha, desculpa, mas eu. Explique-se quando estivermos fora de perigo, diz ele, me interrompendo. Por enquanto, fique ao meu lado e não saia de perto. Os olhos dele são do mesmo tom de roxo da energia que a garota chamada Aedra estava erguendo um minuto atrás. Quando tive a visão no meu quarto, achei que seu cabelo era prateado por causa da luz, mas não, é mesmo dessa cor, amarrado, para não ficar caindo no rosto e pelas costas em 5 longas tranças perfeitas. Vejo até os mesmos machucados no seu queixo. Eu me lembro do som de gritos. Do sangue em minhas mãos. Quando ele olha para mim, um calafrio sobe pela minha espinha tão rapidamente que faz meus músculos terem espasmos. É como uma resposta ao medo, exceto que é também alguma outra coisa. Há algo frio sobre ele. Algo, bem, inteiramente alienígena. Ele me assusta, mas apesar de seus maus modos, ele me assusta um pouco menos do que qualquer outra coisa na galáxia por enquanto. Então quando ele vira e marcha na outra direção, eu apresso o passo para alcançar. O que está acontecendo? Eu pergunto, para o caso de eu conseguir entender a resposta. Ele olha para mim com olhos distantes. Isso aqui é uma estação de mineração abandonada, diz ele finalmente conforme subimos em um elevador decrépito. Eu sou parte de um esquadrão da Legião Aurora que foi enviado com suprimentos médicos e ajuda. Uma nave de guerra comandada por uma facção violenta do meu povo está se aproximando. Ela foi convocada, diz Aedra, e apesar de sua voz estar mais calma, ainda está fuzilando o garoto com um olhar assassino. É perigosa, diz ele, como se ela não houvesse dito nada, virando-se para longe de mim. Mas não precisa temer, humana. Está entre amigos. Olha, dá pra discordar. Murmuro. O elevador estremece ao parar e as portas deslizam para abrir, e chegamos a um centro de controle. Grandes telas mostram imagens trêmulas de estrelas e gráficos incompreensíveis, e controles semidesmantelados estão alinhados nos cantos do cômodo, o meio tomado inteiramente pelo controle central. O cômodo está cheio de pessoas, gritando e se apressando. Aurora. Alguém diz meu nome no meio do cômodo, incrédulo. É o Capitão Charmoso. Quero dizer, está parado ao lado da irmã, a que tem o cabelo alaranjado, Scarlet, e de um garoto com uma pele da cor de papel. Ele deve ser um betrascano, assim como a líder de batalha de Estoy. Exceto que esse garoto está usando uma espécie de exoesqueleto por cima do uniforme que murmura e zumbi quando ele se vira para mim. Todos os 3 estão me encarando, como se Cal acabasse de ter me tirado de um chapéu. Sinto ele trocando o peso dos pés, cruzando os braços ao meu lado. Oi, digo. Ótima entrada. Scarlet franze o senho para mim. O que ela está fazendo aqui? Os Imaculados primeiro, diz Cal. As perguntas depois. Suponho que os Imaculados sejam a facção violenta que ele mencionou, e as expressões nos seus rostos ao meu redor são como um cubo de gelo deslizando pelas costas.
Tyler simplesmente faz que sim. Cat, quero você voando o perímetro na Longbow. Fique longe de vista. Cal, você fica responsável pelas defesas. A sombra vai chegar aqui em 10 minutos, a não ser que ofereçamos outro motivo para não estar aqui. A garota com as tatuagens que vi na enfermaria passa ao meu lado, a porta do elevador se fechando com barulho. Cal olha para mim, e então dá um passo na direção de uma série de consoles. Quero perguntar o que está acontecendo, mas considerando o clima geral por aqui, é melhor eu ficar fora do caminho. Então encosto em uma parede ao lado de um homem Sildrati mais velho. Meu coração está batendo acelerado, e uma parte de mim quer encontrar um espaço pequeno e me esconder. É demais. Eu consigo lidar com 200 anos em criogenia, se eu não pensar muito no assunto. Consigo lidar com entrar clandestinamente em uma nave com um grupo de estranhos. Todos ao meu redor mentirem para mim. Estar sob ataque é a coisa que cruza a linha. Gostaria de dizer que é uma sala cheia de operadores bem treinados e que funciona como uma máquina com um motor bem oleado, mas seria mentira. Os legionários se atropelam ao falar, gritando perguntas sem esperar por respostas, suas vozes erguendo-se freneticamente. Se esse é o esquadrão que te não queria liderar, entendo o lado dele, nenhum deles está escutando, e observando do lado de fora, vejo que é o problema principal. Olho para o velho ao meu lado, que é o único que não está fazendo nada. Sou a Auri, digo baixinho. E então, sentindo que preciso de mais formalidade confrontada com a sua postura perfeita, ofereço uma pequena referência. Aurora G. Lynn O'Malley. Ele me olha confuso, como se eu fosse um cão que acabou de fazer um truque bonitinho. Eu sou o primeiro caminhante Tanet Lirael Amar, jovem terraquea, ele responde, sua voz profunda e calma. Pode me chamar de primeiro Tanet. As pessoas nessa nave de guerra. Tento engolir minha garganta dolorida. Eles vão nos matar. Quase certamente, diz ele, no mesmo tom em que falou o seu nome. Filho de uma égua. Isso está indo de mal a pior. A piada é fraca até para meu próprio cérebro, e minha respiração parece curta, como se alguém estivesse comprimindo meu peito. Eu não posso morrer no meio de um conflito que eu não entendo, em uma estação espacial, 200 anos no futuro. Posso. Há coisas que eu deveria ter feito antes de um momento como esse chegar. Eu ainda não havia procurado por minha mãe ou Kali, para descobrir o que havia acontecido com elas. Apesar de todas as horas apertada no container com Magalhães, nunca me senti preparada para vê-las reduzidas a nomes e datas em uma tela. Ou ainda pior, dadas como desaparecidas como meu pai. Então eu sequer tentei, e agora talvez nunca tenha essa chance. A voz de Cal interrompe o barulho ao meu redor, o caos do esquadrão gritando suas perguntas e instruções. As defesas da estação não são adequadas para afastar a sombra. Devemos pegar todas as armas disponíveis e nos preparar para uma abordagem violenta. Os Imaculados não vão demonstrar misericórdia. O garoto betrascano responde, sua voz seca, como se a situação ainda fosse engraçada. O conselho do nosso especialista em combate é pegar os talheres afiados e os bastões, e então correr direto para os braços da morte certa. Sabe, eu gosto de você, Cal. O outro garoto ergue uma sobrancelha prateada perfeita. Tem um plano melhor. A gente pode chamar os Imaculados para ir num bar, passar umas cantadas, ver se a gente consegue resolver na conversa. Você não é bem um guerreiro, é, Finian? Bem, você não é um. Cale a boca, Finian, diz Scarlet, trocando olhares com o irmão. Ela inclina a cabeça e ele levanta o queixo, e algo passa entre eles. Tem a mesma linguagem de irmãos que eu tenho. Tinha. Com a minha irmã. Me pergunto se Kali conseguiu se tornar a compositora que sempre sonhou ser. Me pergunto como foi ter só mamãe na audiência tentando aplaudir forte o suficiente para compensar por mim e papai. Te ergue a cabeça apontando para o teto. Zila, como estão os comunicadores? Surpreendentemente, uma voz do teto responde. Só um minuto, senhor. Um par de pernas usando o mesmo uniforme azul acinzentado que todos usamos aparece no buraco do teto, e um segundo depois segue a garota ao qual pertencem, que parece ser da minha idade. Tem pele negra retinta e longos cabelos crespos, que estão longe da sua cara, firmados em uma trança solta e que deixam à mostra seu par de argolas douradas. Ela se parece com alguém que poderia estar em qualquer uma das minhas aulas na escola. Ela digita uma série de comandos no console e aquece. O sinal agora está forte o suficiente para enviar um pedido de socorro para a dobra, informa ela. Nós também podemos chamar a nave Sildrati, se quiserem. Cal sacode a cabeça.
Os Imaculados não negociaram com nenhum de nós. Poderíamos evacuar daqui, Scarlet sugere. Podemos fugir pelo campo de asteroides. O garoto betrascano, Finian, opina novamente. Não vamos todos caber na Longibble. E os esquifes que esse pessoal usou não estão nada aptos para correr mais do que uma sombra Sildrati. A garota do teto, Zila, fala de novo. Ela é a única que não tem nenhum traço de pânico no olhar, e está estudando a estação como se estivesse fazendo uma cruzadinha. A legionária Brannock poderia chocar a nossa Longibble contra a nave Sildrati. O impacto seria fatal para ela, mas se conseguisse mirar bem, tem uma ótima chance de eliminar o Reator e o sistema de armas deles. A voz de Cat ecoa do alto-falante. Você sabe que consigo te ouvir, né? Sim, Zila responde. Bem, se conseguirmos evitar qualquer tipo de ordem que envolva as palavras, velocidade de choque, seria ótimo, valeu. Já estou no espaço. Estou no modo indetectável, no campo de asteroides. Eles ainda não sabem que estou aqui. Não se deixe ser localizada pelo radar, responde Zila, deixe pronto um sinal de socorro, mas ainda não envie. Essa estação parece que está caindo aos pedaços. Se não fizermos nada que atraia sua atenção, talvez consigamos convencê-los de que não tem ninguém em casa. Senhor, estou detectando um lançamento da estação, de um dos portos traseiros, reporta Zila. Visual, responde. Uma imagem acende na tela maior. São os destroços de um maquinário velho flutuando sem vida entre algumas pedras. Como se eu estivesse assistindo a um videogame, o foco muda conforme Zila o ajusta, e vemos uma imagem mais aproximada de uma pequena nave passeando entre os asteroides. Primeiro Tanete fica tenso ao meu lado, sussurrando em uma língua que eu não entendo. Sai. Um dos refugiados está tentando fugir, Finian reporta, mãos na cintura. Tentando salvar a própria bunda enquanto alerta nossos novos amigos que... Ele não termina, a voz interrompida quando vemos a pequena nave explodir sem nenhum som em milhões de estilhaços brilhantes, espiralando no espaço. Todos assistimos, e nenhum de nós ousa respirar, até que Zila quebra o silêncio com sua voz extremamente calma. Um cruzeiro Sildrati classe sombra, virando diretamente na nossa direção, senhor. Pelo amor do Criador, Tyler murmura. Transmissão chegando, reporta ela. Pode mandar para a tela, ordena virando para a irmã. Scar, hora de fazer sua magia. Magia? Scarlet ergue uma sobrancelha esculpida, incrédula. Deixei a minha vara de condão no bolso da outra calça, bebezinho. Tyler sustenta o olhar da irmã. Você consegue, Scar. Uma imagem desabrocha na tela principal. É de uma mulher jovem muito bonita, uma Sildrati como Cal, a Edra, primeiro Tanete e como todos aqui, exceto os legionários. Sua pele é cor de oliva, quase dourada, seu cabelo prateado repuxado para trás em tranças complexas. Uma armadura preta deixa seus ombros largos mais quadrados, e é adornada com algo que parece lâminas. Seus caninos são afilados e pontiagudos, ou talvez seja só da espécie deles. Ela está falando no que presumo ser Sildrati, mas conforme registra as feições de Scarlet, sua carranca se aprofunda, suspeita colorindo o seu tom gélido. O que você está fazendo aqui, Terraquea? Meu nome é Scarlett Jones, e Scarlett responde tranquilamente. Meu esquadrão e eu somos representantes da Legião Aurora, em espaço neutro em uma missão de socorro. Estão interferindo em assuntos Sildrati. Estamos providenciando assistência médica a refugiados, conforme as premissas em. Aqueles que auxiliam os inimigos dos Imaculados tornam-se inimigos dos Imaculados. Scarlet passa a mão em seu cabelo vermelho, abarcando sua postura, preparando-se como se fosse dar um soco em alguém. Com todo o respeito, a Legião Aurora é imparcial quanto ao seu conflito, senhora. Aconselho que se retire deste espaço. Nós estamos autorizados a responder com força bruta caso nossa segurança seja ameaçada. Ameaçada? A jovem mulher sacode a cabeça e toma uma expressão de escárnio. Nós não fazemos ameaças, pequena terraquea. Apenas promessas. Preparem suas almas para o abraço do vazio. Em nome de Caersan, vocês serão expurgados. A tela fica toda preta. Traço. Essa é sua ideia de magia? Finian pergunta baixinho. Cala a boca, Finian. Scarlet grita em resposta. Estão acelerando, diz Zila, calma como sempre. O tempo de chegada estimado é de 4 minutos. Zila, envie o pedido de socorro, comanda-te. O mais alto e o mais longe que conseguir.
Scarlett está passando a mão pelo cabelo novamente, deixando-o todo bagunçado. Ninguém vai responder. Se as forças de defesa terráqueas ou betrascanas ouvirem, a política dita que não devem responder. E se houvesse outra nave da LA nessa área, nem iriam ter nos mandado até aqui. Estamos sozinhos. T simplesmente assente e continua. Finian, você está na ponte. Continue trabalhando nos mísseis. Zilla, fique com ele, continue nas comunicações. Pela primeira vez, ninguém dá uma resposta espertinha, os dois simplesmente murmuram um assentimento e voltam ao trabalho. Acho que isso me assusta mais do que qualquer outra coisa até o momento. Parece que vamos executar o seu plano, Cal, ele continua. Eu, você, Scar, ficamos com as armas prontas. Vamos para o compartimento de carga. Primeiro Tanete, junte qualquer um entre vocês que tenha uma arma e nos encontre por lá. Cal e a garota Sildrati já estão se mexendo para onde eu e primeiro Tanete estamos parados, perto da porta, e os olhos de Tyler pousam em mim quando ele se aproxima. Suponho que não tenha nenhum treinamento de combate. Te pergunta suavemente. Digo. Quero dizer, fiz um curso de defesa pessoal na escola. Você não pode ter a intenção de mandá-la lá para baixo, diz Cal. Te olha para o garoto mais alto. Dê a ela uma pistola. Cal titubeia com a sugestão. Isso é extremamente insensato, senhor. Ela será apenas um risco. Ei, escuta aqui, Lord Elrond. Começo. Nós estamos encarando adeptos dos Imaculados, Cal fala para Tyler, sequer olhando para mim. Sildrati são mais rápidos e mais fortes que terráqueos. E esses são treinados desde o nascimento. Aprecio o aviso, legionário. Mas estamos lidando com algo incomum aqui. Um pequeno estalar eletrônico apita do meu bolso. Bem, se eu puder oferecer uma opinião. Não pode, Tyler diz a Magalhães. Modo silencioso. Meu unividro fica em silêncio enquanto te se vira para mim. Polly, Auri, me desculpe. Eu nem sei o que você está fazendo aqui, mas nós precisamos de todos prontos para ajudar, ou vamos todos morrer. Se conseguir apertar um gatilho, precisamos de você. Você pode nos ajudar. Sinto o pulsar do meu coração na garganta e as palmas das minhas mãos estão escorregadias. E 1 milhão de anos-luz longe de casa, e 200 anos fora do tempo, e nada disso faz sentido nenhum. Mas se todos vamos morrer. Tudo bem, respondo, baixinho. Eu me encontro amontoada no elevador com o restante do time. Cal segura uma pistola tecnológica que parece muito perigosa, e as palavras, ela será apenas um risco, ecoam na minha cabeça conforme eu a pego de suas mãos. Isso trava no seu alvo, ele diz, apontando. Isso aqui atira. No improvável acontecimento de você realmente acertar alguém, atire mais 2 vezes só para garantir. Obrigada, digo. Aprendi como usar uma pistola no treinamento da colônia. Eu sei atirar bem, Legolas. Ele pisca. Meu nome é Cal, humana. Quem é este Legolas de quem fala? Eu reviro meus olhos e murmuro quase inaudível. Leia um livro uma hora dessas, seu convencido filho de uma. Meu murmúrio acaba em nada quando percebo o quanto todos os outros estão silenciosos. E nesse momento de silêncio, a verdade da qual estava fugindo me alcança e me atinge como um trem-bala. Estou prestes a entrar em combate. Minhas mãos estão suadas, e não tenho certeza de que sequer consigo segurar a arma. Meu corpo ainda está dolorido de ficar escondida dentro da caixa, e meus pulmões estão apertados, então não consigo nem respirar fundo para tentar me acalmar. A verdade é que a coisa nas minhas mãos se parece tanto com uma pistola quanto um leão adulto se parece com um filhote de gato. Todas as rotinas idiotas que eu costumava fazer antes de uma competição invadem minha mente, os alongamentos, os exercícios de respiração, as músicas de aquecimento, e todas parecem pequenas e estúpidas. Aquela versão de mim, aquela que achava que tinha alguma ideia do que era uma situação de vida ou morte, parece jovem e distante, apesar de que eu era ela apenas alguns dias atrás. Eu daria tudo para ser aquela garota de novo. Para contar para minha mãe que isso me assusta e fazer com que ela desligue o filme de terror. Para contar para o meu pai que ainda não me sinto pronta para ajudar ele a encontrar as respostas em outro percurso de treinamento. Tudo que eu aprendi com simuladores ou livros. Mas isso aqui é real. A voz de Finian crepita pelo unividro de Tyler quando saímos para o compartimento de carga. Disparem os mísseis, senhor. Eles quicaram na nave do Sildrati como bolas quebar. A nave deles já está em posição, e estão preparando para alinhar.
Estou tentando fazer uma corrente localizada no nosso casco para impedir que consigam acoplar, mas estou preocupado com o isolamento desse lugar. Não quero fazer o trabalho deles e fritar todos vocês. Entendido, diz Ti, sombrio, gesticulando para que nos escondamos atrás das caixas. Cat, conforme o embarque for acontecendo, atire no cruzeiro deles. Eles vão estar tão distraídos quanto podemos esperar. Entendido, diz Cat nos comunicadores, seu tom ácido. Um socão no navio Múmia, preparado. Vou mirar direto na fábrica do amor. Eles colocam isso em cruzeiros agora. Scarlett pergunta. Bom, eu ouvi boatos. O elevador do compartimento de carga se abre novamente, e primeiro Tanette aparece com a garota Sildrati, a Edra. Cerca de uma dúzia de Sildrati mais velhos estão os acompanhando, todos se movendo devagar, vestindo longos robes e segurando o que parecem ser armas tão anciãs quanto eles. Cal está ao meu lado atrás de uma pilha de caixas, chamando-os conforme os vê. Fiquem nos pórticos ao redor do compartimento. Ficaremos com o chão. Nós não obedecemos às suas ordens, guerreiro. A Edra o fuzila com o olhar. Nem aos seus bichos de estimação terráqueos. Essa aqui é a nossa estação. Precisamos ficar unidos nisso, a Edra, Cal responde calmamente. Ou deixar que sejamos abatidos sozinhos. A Edra se separa do restante do Sildrati, vindo na direção de nós dois. Cal troca seu peso para que fique na minha frente. Você fala de união. Sua lâmina roxa vibra de volta à vida em sua mão, equiparada apenas ao fogo em seus olhos. Quando seus semelhantes despedaçaram nosso mundo inteiro. Você não sabe nada sobre quem eu sou, diz Cal. Ou o que me custou estar aqui. Ela ergue a mão, e vejo uma tatuagem no seu anelar. Um círculo com uma única lágrima. Eu sei que meu Beshima está morto por causa de seus semelhantes, guerreiro. Ele, e também todo o nosso mundo. A Edra. Tanette a chama. Agora não é a hora para isso. Nós vamos morrer, Tanette. Ela grita. Tem melhor hora do que agora? Ela vira de volta para Cal, seus lábios curvados em desdém. Seu caminho é repleto de morte, e seu destino está no seu sangue. Shota, diz Cal, sua voz congelante. Não tem nada a ver com o meu sangue. E toda minha respiração se esvai nesse momento. Por quê? Eu já vi isso antes. Ele está parado igual à visão que tive na estação Aurora. Perfeitamente posicionado mesmo quando está completamente parado, como uma arma encurvada, os hematomas no rosto e o desdém no seu rosto. Ele disse essas exatas palavras. Isso não pode estar acontecendo. Isso é a minha visão se tornando realidade. Repentinamente, a sala se enche com um barulho alto, o grito estridente de metal. Ninguém precisa que Finian diga que acabaram de alinhar com a câmara de vácuo exterior. Cal inclina sua cabeça, e todos os olhos focam nas portas. A garota aproveita sua chance, erguendo a sua arma roxa crepitante. Te vejo no vazio, guerreiro. Tudo desacelera. É como assistir ao mundo em câmera lenta, como se uma fonte de luz estivesse desligando, e eu pudesse ver cada pequeno movimento em instante. O que estou vendo, e o que eu já vi. A Edra erguer a sua lâmina em um giro, um flash de roxo, tal qual minha visão, um golpe que trará a morte certa. Cal começará a virar, mas será tarde demais. A lâmina cortará diretamente dentro dele, e ele vai soltar um grito e cair na minha frente, e minhas mãos estarão cobertas de sangue. Sangue roxo. O sangue dele. Posso ver tudo na minha cabeça. Tão claramente quanto as paredes ao meu redor. Minhas mãos aqui, na minha frente. E sei que posso mudar tudo. O compartimento de carga é repentinamente aceso por uma luz branca, e eu ergo minhas mãos. E apesar de eu não estar nem um pouco perto dela, a Edra voa para trás. Ela se choca contra a parede, os braços esticados. Enquanto ela se desmonta no chão, uma dor flamejante acende no meu olho direito, injetando diretamente na minha cabeça. É como uma pinça nas minhas têmporas, e está apertando, apertando, e conforme me desdobro dentro de mim mesma, meu grito afogado pelo som do metal das portas sendo abertas à força, sangue começa a jorrar do meu nariz. Quente e salgado nos meus lábios, pingando no metal sob meus pés. E Cal está na minha frente, seus lábios se mexendo, seus olhos fixos nos meus. Espíritos do vazio, ele diz sem fôlego. Seu olho. Esquadrões da Legião Aurora. Membros do Esquadrão MAQUINISMOS. Maquinismos são os mecânicos do Esquadrão LA, responsáveis por manter as máquinas e equipamentos funcionando e tentar construir qualquer coisa que os esquadrões possam precisar e não tenham trazido consigo. Inventores loucos, a maioria deles.
Eles têm uma reputação por serem engenhosos, fascinados por engenhocas, e estão frequentemente cobertos de graxa. Feições pessoais comuns incluem sobrancelhas faltando e um interesse pessoal intenso em coisas que explodem. Insígnia dos MAQUINISMOS. 10. FINIAN.